Vestibular ITA 2024, prova de segunda fase, questão número 6. O sólido S é formado pela união de dois paralelepípedos retângulos congruentes, com posição e medidas conforme a figura. Então, temos a vista frontal e a superior. Se a B é um segmento de reta contido em S, que contém um dos vértices de S, então determine o maior valor possível para a medida AB. Bem, inicialmente, vamos realizar um desenho para que nós possamos entender direitinho aquilo que está sendo proposto pelo exercício. Então, nesse desenho, nós representaremos o sólido a partir das suas vistas frontal e superior. Vamos em frente. Bem, teremos aqui um paralelepípedo correspondendo a essa vista frontal. Então, desenharei a princípio o que seria essa face aqui, ok. Observe que a altura tem 3 unidades de medida. Aqui. Esse seria o primeiro dos paralelepípedos. Vou reduzir um pouco a espessura para dar uma ideia de perspectiva. Ok, então esse aqui seria o fundo. Aqui uma outra vista que a princípio não será vista. E dessa forma, considerarei aqui o nosso paralelepípedo inicial. Perfeito. Bom, o segundo paralelepípedo, vou construir aqui de uma outra cor para diferenciar, vai ser um paralelepípedo emendado nesse primeiro. Então, imaginarei algo assim. E dessa forma, teremos um segundo paralelepípedo. E as dimensões tiraremos das vistas que foram sugeridas aí pelo enunciado. Muito bem. Pronto. Então, consideremos essa como a figura representativa do sólido. Em termos de medida, a altura do primeiro é 5. As demais dimensões são 3. Aqui. Opa, faltou fechar aqui um segmento. Perfeito, agora sim. E observe que a outra dimensão aqui seria 4. Já vista superiormente, né? Com relação a esse outro, comprimento 5, a largura, digamos, 4, e a altura do segundo, 3. Perfeito. Então, dessa maneira, nós temos a visualização do sólido. Agora, o que acontece? Para que se tenha a maior medida, a ideia é que nós tenhamos um segmento com o vértice, por exemplo, em A, indicado na figura. Aí, independentemente de qual vértice eu considere como A ou como B, não tem problema, a gente não perde generalidade por isso. Aí, para que se tenha a maior medida, veja que o segmento AB deve estar contido em S, o que quer dizer que todos os seus pontos devem pertencer a esse sólido. Então, o que eu imagino aqui? Que esse segmento tenha essa característica. Ó. Então, aqui o B. Esse segmento, vou pontuar esse como um ponto C. O segmento AC está contido no segundo sólido.
enquanto o segmento BC estaria contido no primeiro. Dessa forma, penso que nós teremos o maior segmento contido no sólido S. Agora, a projeção desse segmento sobre o plano horizontal, aqui nas bases, é dada por esse outro segmento, digamos que seja um segmento AD. Inclusive, a projeção do vértice ou do ponto C sobre a base será esse que eu chamarei de ponto E. Então, nós trabalharemos, a princípio, com esse triângulo. Darei destaque para ele aqui agora. É o triângulo B, D, A. Então, B, D, A. Temos aqui um ponto que será o ponto C. Ponto C. Observe que trata D é a projeção de B e E é a projeção de C. Nós queremos o maior valor possível para esse segmento, cuja representação é a do segmento AB. Então, a princípio, a ideia é que nós trabalhemos com semelhança de triângulos, tá? Então, a sugestão será trabalhar com semelhança de triângulos. Veja que a medida de CE nós já temos. CE tem a mesma medida que a altura desse segundo sólido, que é 3. Essa medida nós temos. Nós também somos capazes de obter a medida de D até A. Essa medida também pode ser descoberta. Isso pelo teorema de Pitágoras, no triângulo. Deixa eu dar um destaque aqui para ele. O triângulo destacado aqui em vermelho. Nesse triângulo em vermelho, nós somos capazes de determinar a medida do segmento DA, caso seja necessário descobrir, e eu penso que isso pode ser útil para nós. Então, vejamos aqui, pelo teorema de Pitágoras, essa medida do segmento DA, DA elevado ao quadrado, será igual à medida 4 ao quadrado, mais a medida 3 mais 5, ou seja, 8 ao quadrado. Então, DA 16 com 64 resulta 80. 80 é 16 vezes 5, portanto, DA 4 raiz quadrada de 5. Isso define a medida do segmento DA. Assim, DA já se encontra bem determinado. Bem, o que a gente pode descobrir também, agora, é a medida BD. Essa medida BDX. Por quê? É certo nós afirmarmos que o triângulo CEA é semelhante ao triângulo BDA. São semelhantes. E a razão de semelhança nós conhecemos. Por quê? Porque a razão de semelhança pode ser determinada pela razão de DA em relação a ED. Mas a razão de DA em relação a ED é a razão de 8 DA em relação a EA. É a razão DA em relação a EA. Então, essa razão de DA em relação a EA é a razão 8 para 5, observando os triângulos semelhantes na base. Bem, se a razão de semelhança é de 8 para 5, o que é certo nós afirmarmos? Que BD está para 3
BD está para 3, assim como 8 está para 5, o que significa BD igual a 24 quintos. Uma vez que BD seja ou tenha a medida 24 quintos, agora é possível calcular a medida do segmento AB, trabalhando no triângulo ABD, usando o teorema de Pitágoras. Então, AB ao quadrado será igual DA ao quadrado, 16 vezes 5, ou seja, 80, mais BD quadrado, 24 sobre 5 ao quadrado, ou seja, 576, 24 ao quadrado sobre 25. Muito bem. Bom, daí surgirá a medida AB. Bom, 80 vezes 25 vai resultar 2.000. Então, 2.576 sobre 25, esse é o quadrado de AB. Bom, raiz quadrada de 25 é 5, e 2.576 pode ser decomposto, e simplificando, encontraremos para a raiz quadrada de 2.576 a raiz quadrada de 16 vezes 161, ou seja, 4 raiz quadrada de 61. Prontinho. Essa é a maior medida que o segmento AB, descrito, como foi descrito no enunciado do exercício, pode ter, satisfazendo as condições do problema. Então, resposta: 4 raiz quadrada de 61 sobre 5.